Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao seu podcast preferido de futebol americano, nosso famoso Tush Push Podcast. Aqui quem vos fala é Vitor e eu tô aqui com meu amigo Pedro. E aí, Pedro, tudo certo? E aí, Vitor, e aí, fã de NFL, bora que hoje tem uma programação especial. Legal, hoje a gente planejou, na verdade foi um tema que o Pedro sugeriu, para falar sobre polêmicas, não da temporada em si, mas do próprio futebol americano, né, Pedro? A gente vai falar de polêmicas, de algumas regras, assim, que não são muito bem explicadas, meio controversas, e por vezes fazem a gente arrancar os cabelos quando é contra o nosso time, né? Mas no geralzão, né? Então hoje vamos tocar umas feridinhas que talvez se algum comissário da NFL tivesse assistindo esse vídeo, aquele comissário que fala português, entendeu? Talvez ele escute, veja um carinho e pense, eu vou levar esse tema lá pros managers da NFL pra ver se eles se tocam um pouquinho, porque são alguns detalhes que poderiam ser mudados já faz tempo, né, cara? Tal qual aquele programa de televisão, não sei se você lembra, Um Dia de Princesa, a gente vai ter um dia de comissário. É isso, um dia de comissário. Esse vai ser o título do nosso vídeo. Show de bola. Falando em comissário, para quem não tá ligado, esse que tá na tela aí é o famoso comissário da NFL que anuncia os nomes do draft, né? Para quem nunca assistiu um draft na NFL, recomendamos, que é bem legal, né? E geralmente é o cara mais vaiado da NFL, né? Sim. Ele até gosta de ser vaiado, que quando ele não é vaiado, ele começa a pedir assim, cadê a vaia? Sim, aham. Virou meio que uma cultura da NFL os caras Sim. vaiarem ele, né? Mas é muito bom. E ele teve no Brasil, inclusive, esse aí, o comissário Roger Goodell, tá há não sei quantos anos na liga, já tem bastante tempo, tem Foi, 94 foi. anos, se não me engano. E Aham. veio pra cá pra negociar o jogo no Brasil, até tirou foto com o prefeito de São Paulo. Uhum. É um cara bem importante lá, os caras respeitam bastante, né? Mas menos os fãs, né? Os fãs nunca respeitam muito ele, não. Mas com razão, às vezes, também, né? Podemos dizer que sim. A gente deixa isso pra um outro episódio, talvez. Mas então tá, vamos lá. Hoje nós vamos trocar essa ideia então sobre esses detalhes, né? Então a gente vai chamando os temas e vamos discutindo sobre o assunto, tá? Já novamente não, vamos já começar pedindo aquele likezinho no vídeo, né? Manda pro teu coleguinha esse vídeo que gosta de NFL, né? Se inscreve no canal, por que não? Já recebe as notificações dos nossos vídeos e tal. Troca essa ideia. Se preferir escutar no Spotify, nós também estamos no Spotify, né? E é isso aí. E vamos lá, cara, vamos começar falando E sobre a primeira das polêmicas. Deixa eu puxar a maior aqui. delas, eu diria, né? A maior delas, né, cara? É essa aí. As zebras. As zebras. Zebras polêmicas. Primeira proposta, no meu governo. Se eu fosse comissário, uma coisa que eu acho um absurdo, porque assim, a NFL não é uma liga milionária, é uma liga bilionária. O dinheiro não é problema. Uhum. E até hoje, para quem não sabe, os juízes, eles não têm um comprometimento integral com a NFL. Então, acaba a temporada, eles voltam para suas vidas normais. Tem juiz que é professor, que é engenheiro, que, sei lá, tem um food truck. E aí, lá para julho, no julho, que eles voltam para a NFL, começam a ter algumas reuniões para ver o que eles fizeram certo e errado na última temporada, revisam um pouquinho as novas regras, e aí eles começam a preparação, assim como os jogadores. Eles vão para os CTs dos times para apitar um pouquinho no training camp, pré-temporada e depois da temporada regular. Eu penso que isso é um absurdo. E assim, se for para você fazer os árbitros se comprometerem integralmente com a NFL, para passar desde, sei lá, fevereiro até julho estudando bastante, revisando, clínica, trocentos slides, estudando, o que isso ia ter de gasto? Sei lá, no máximo 3, 4, 5 milhões a mais da NFL. Então, Cara, é uma discussão que vem já, e não só na NFL, né, cara? Vários esportes são assim, né? Os caras tem ligas milionárias, tem times milionários, né? Tem investimentos milionários com patrocínio, com direito de televisão, enfim. E, cara, os caras ainda deixam a arbitragem como amadora, né? Então, como tu falou, um cara que pode ter uma barraquinha de tacos durante a semana e de final de semana ele tá lá apitando o jogo da NFL, que simplesmente é a liga mais rica do mundo. Então, realmente não dá pra entender os caras. Pô, o cara, não digo milhões, cara, mas o cara tirar ali, vai, tira 1 milhãozinho, vai, 1 milhãozinho. Quantos árbitros tem no jogo, mais ou menos? uma equipe tem mais ou menos 8, 9 juízes, né? Uns 8 árbitros, bota ali 8 árbitros pro jogo, aí a gente vai ter ali num final de semana normal de jogo de NFL, a gente tem quantos jogos? Uns 16? Não. 18, né? Uns Jogador. 18? Uns 18 jogos normal. Bota 8 vezes 18, vai dar, vamos ver, vamos abrir a calculadora aqui rapidão. 18 jogos.
Ah, são sete árbitros. Sete árbitros, beleza. Então a gente tem 18 jogos vezes 7 árbitros, a gente tem 126 árbitros, né? 126 árbitros, bota que cada um ganhe, vai. Quanto é que será que um árbitro ganha por jogo da NFL? Uns 5 mil dólares? Deixa eu ver aqui. Rap salary. Isso. Que eles devem ganhar por 12 mil por jogo. 12 mil por jogo. Uhum. 12 mil por jogo. Cara, com 12 mil por jogo, será que eles não conseguem ser exclusivos da NFL? Consegue, Porra! Ah, e outra, podia aumentar o número de árbitros também, porque não sei se você já chegou a perceber, quando tem um jogo de pós-temporada, tem um árbitro que ele fica do lado do técnico. Geralmente é um árbitro de uma outra comissão, que não foi para os playoffs, mas ele fica do lado do técnico para comunicar as decisões e para deixar o jogo mais fluido. Eu acho que eles poderiam fazer isso, contratar, em vez de ser 7 árbitros na equipe, fazer 8, 9, de repente colocar mais um árbitro para a linha, justamente para deixar mais ágil. Porque quantas vezes a gente já não viu uma chamada assim, óbvia, um holding óbvio, um false Uhum. start, mas o cara fica revisando e demora 2, 3 minutos para marcar uma coisa que é facinho de marcar, sabe? Então, Sim. para agilizar o jogo, deixar eles mais preparados, eu acho que seria um investimento muito inteligente dele. E se ele já tem 7 árbitros no campo, tu bota mais 3 ali pra deixar o negócio mais rápido, né? Divide um pouquinho o salário, em vez de pagar 12, pagar 10 pra cada, tá bom já. Então, se quiserem pagar 20 para cada, né? Como Pois se a NFL é, não tivesse dinheiro. Não vai fazer isso não, porque o justamente. orçamento deles. Daí tu bota cada um desses árbitros ganhando 10 mil por final de semana. Ao final do mês de 4 semanas, eles têm 40 mil dólares no bolso. Isso no ano vai dar. No ano vai dar meio milhão de dólares, cara. Quem é que ganha meio milhão de dólares por ano nos Estados Unidos, cara? Então, É assim, aquela coisa. Tem algumas teorias da conspiração, tem gente que diz que para a NFL é até interessante a polêmica de arbitragem, porque polêmica gera engajamento, e engajamento é a liga quer. sim. É só a gente olhar o fenômeno Taylor Swift, né? É. Mas eu penso que não é uma coisa legal, porque, por exemplo, eu nunca dei bola para essa teoria da conspiração do script. Acho que todo mundo já ouviu dessa, né? Que a NFL tem um script, que é tudo comprado. Não acho que é da WWE. Mas, sem brincadeira, não sei se você lembra, aquele jogo de playoff, acho que foi em 2018, de Saints e Rams, que teve aquela interferência de passe absurda. Sim. Aquele dia, eu sinceramente cocei a cabeça. Por alguns momentos eu pensei que a NFL era comprada. Porque, cara, foi um negócio absurdo. E todo mundo fala, ah, não, mas é que você assistindo aí na sua casa, com os jogadores mais lentos, né? Porque a câmera lenta e tudo, aí é facinho de marcar. Mas na hora o lance é muito rápido, às vezes o humano não vê. Cara, tem vídeo de gente que gravou o lance, tava na fileira 250 mil, lá dos quintos, com uma câmera, sabe, de 3 pixels, e para esse cara ficou claro que foi interferência de O passe. cara tava Não entra gravando na de minha cabeça. TechPix. Então, tanto que o próprio jogador do Rams que fez a falta, ele levantou chateado, porque ele sabia que tinha sido falta. Os juízes não Uhum. marcaram. Tudo bem, é um episódio, mas quantas vezes a gente não teve episódios ruins assim de arbitragem? Não é como se fosse futebol, que a maioria das faltas depende do julgamento do juiz. O que depende do julgamento do juiz? Um holding assim mais questionável e interferência de passe. Só. A maioria das Sim. outras faltas são lógicas. Então, para mim, sim, passou da hora já da NFL investir em arbitragem. E outra coisa também, cara, a maior reclamação, quando a gente fala, por exemplo, de futebol em si, de futebol, soccer no caso, né? É que o VAR não tem a qualidade de imagem pra você definir uma jogada. Na NFL não é assim, cara. Você tem Então, câmeras que, tipo assim, são mais última geração que você consegue ver a cutícula da unha dos caras. Então você não conseguir ver um lance desse na câmera, que é algo assim, beleza. Você pode chamar o VAR, digamos assim, né? Algumas vezes, daí você perde um timeout, enfim, ótimo, beleza. Mas, porra, em lances clint, assim, lance decisivo, geralmente, cara, isso é revisado. E essa revisão, ela tem que acontecer. Isso é meio que óbvio. E assim, ó, não tem como dar desculpa de que, não, no vídeo não dá pra ver. Óbvio que dá pra ver. pois é. Entendeu? Então, assim, é uma desculpa que não tem cabimento, justamente. E. Mas aí é que tá. Aí vai também da falta de preparo no árbitro. Porque, porra, é aquela coisa, o cara tá lá todo final de semana apitando e não. Durante a semana fica coçando, ou fica lá, sei lá, assistindo um jogo do time dele, ou fica lá jogando videogame, sei lá, cuidando dos netos, dos filhos, sei lá. Mas, cara, se realmente esse cara durante a semana tivesse uma preparação, né? Ó, revisa a regra, faz reunião, junta os caras, fala, ó, assim, assim, assado, vamos comunicar de uma forma correta, vamos deixar as comunicações mais próximas, né? Lance tem que ser revisado, vai ser revisado assim, assim, assado. Cara, isso é meio que óbvio, entendeu? Só que se você não tem um árbitro profissional, você não pode exigir isso. Então, se o cara, ele é amador, ele não vai querer ficar gastando o tempo dele para fazer uma coisa que ele não é literalmente contratado para fazer, entendeu? Mas isso sim, isso tem que ser exigido, até porque eles vão ganhar um pouco, né? Como a gente viu agora que
O salário deles é bem considerável. Isso tem que ser exigido. Assim como é exigido de qualquer jogador da própria liga, né, cara? Esses dias eu tava vendo, parei pra ver um videozinho tá ligado aquele videozinho de a Day, como fala? Day in Life, não foi assim? Tipo, um dia na minha vida, né? No caso, era uma semana na minha vida. E eles estavam acompanhando o. Não lembro qual que era o jogador. Que era do Eagles, se eu não me engano. E aí ele mostrando a rotina dele, cara. E, cara, uma puta rotina massa. Tipo assim, o cara chega depois de um jogo, o cara tem que ter o tempo de recovery, o cara tem que cuidar da alimentação, daí o cara tem um dia de treinamento, dia de folga, não sei o que. Cara, esses caras são atletas justamente de alto rendimento porque eles têm toda essa rotina pré-definida e isso faz muita diferença no desempenho dos caras. Quando a gente fala de árbitro, que tem que ter também uma certa excelência no que ele tá fazendo, cara, ele precisa de treinamento também. Então é óbvio que ele precisa parar. Não digo treinamento físico, mas, porra, ele tem que treinar pelo menos a questão de visão dele, ele tem que treinar pelo menos a questão de tomar a decisão, de decisões sob pressão. Então, cara, isso é treinamento, isso pode ser treinado e não exigir isso acaba que deixa a liga assim. E essa coisa de, que isso acaba com o charme do negócio. Não, cara, isso acaba, na verdade, com o charlatanismo. Porque isso também pode ser questão de você pegar um árbitro desse, que qualquer uma, sei lá, nos Estados Unidos já é cultura, né? Você pega um árbitro desse e fala, vou te pagar 100 mil se você marcar uma falta assim assado. Você pega uma casa de aposta, eles podem fazer isso. Você entendeu? Sim. Aí se você acaba mascarando isso com um erro de falta de treinamento, fica fácil de você fazer isso, entendeu? Aí se você bota em xeque a lisura da liga, né? Agora, se você tem um cara treinado, um cara que conversa a mesma língua que todos os outros árbitros conversam e é pago para isso, literalmente, né? Você tem lá na CLT dele lá, eu sou árbitro de futebol americano, aí sim, beleza, aí você pode exigir. Se você não tem isso, infelizmente vai ficar assim. Eu acredito que durante a semana, na temporada, eles até têm um comprometimento, assim, todo dia. Mas a questão é o que você falou mesmo. Eu acredito que eles deveriam ficar de fevereiro até julho clausurados, estudando e revisando, até para tentar padronizar, porque a gente já viu isso, já teve técnico da NFL que falou, inclusive, acho que uma carta que falou deles, que falou, a gente tem que se preparar para os árbitros também, porque a gente sabe que tem comissão que deixa os meninos jogar, que não marca nada, e tem comissão que é flag nervosa, qualquer coisinha já marca. Então, acho que eles deveriam ficar revisando isso para tentar estabelecer um padrão, para não ter essas diferenças gritantes, para ter mais agilidade, enfim, para melhorar o processo dos jogos. Sim, isso acaba sendo óbvio, né, cara? Mas enfim, né? É aquela coisa também, beleza, o cara. A gente tava pensando naquelas contas que eu fiz do ano que os caras ganham. Realmente, a liga é curta, né? De setembro a fevereiro ali. Então, realmente não vai dar aquele valor todo. Mas se você mantém um padrão. E nesse meio de temporada, onde os jogadores estão de férias, digamos assim, e os caras estão lá também em período parado, é um período que eles podem também tirar férias, como os jogadores tiram, porém você tem que exigir que quando eles voltarem para a temporada, eles voltem, né? Então você começa a fazer todo esse camping, fazer toda essa análise, isso tem que ser exigido. Mas, N formas de você conseguir melhorar isso, e é fácil fazer isso para a NFL, né? Não tem nenhuma desculpa. Só com a Taylor Swift, a NFL ganhou 300 milhões esse ano. Pois é, cara. Seria 5, 10 milhões por arbitragem. Não. E assim, o que eles ganharam com a Taylor Swift esse ano, né? Valor irrisório, cara, do que eles ganham. Por exemplo, numa propaganda do Super Bowl. Cara, Pois é. é absurdo, enfim. A final de conferência, a audiência foi 50 milhões. Você imagina o dinheiro que eles não passam com isso? Não. É absurdo, E dinheiro não é problema pra NFL, isso nunca foi e não vai ser, né? Então, a desculpa pelos árbitros ainda não é relevante, né? Mas enfim. Vamos lá, vamos pro próximo. Deixa eu falar de arbitragem, que nunca é um bom time, nunca é um bom assunto falar de arbitragem. Eu odeio falar disso, mas agora tem que falar, né? Vamos lá. Segundo tópico, realocações ou expansões também, como preferir. Tem os dois tópicos para falar. Então, é o seguinte. A NFL, ela não foi sempre assim, 32 times, 4 divisões de cada lado, tudo certinho, já mudou bastante, né? Isso. Antigamente não era só NFL, tinham 2 ligas, daí eles juntaram, e aí eles foram tentando achar um formato que ficasse legal. O formato atual é desde 2002 entrou a última franquia na NFL, que foi o Houston Texans, e muita gente se pergunta, né, se pode ter novos times, se de repente deveria ter uma realocação. Se eu fosse o comissário da liga, eu ia propor algumas mudanças. Para começar sobre realocações, então.
Para quem não lembra, recentemente a gente teve três relocações. Os Raiders foram de Oakland para Las Vegas, Isso. porque Oakland queria. Quase sempre esse problema de quando eles fazem uma relocação, é problema de estádio. Então, o time quer construir um estádio novo, só que o time não quer só dar o dinheiro do bolso, quer que o pessoal da cidade, do estado, paguem pelo estádio. Claro. E aí, se o pessoal da cidade, do estado não quer pagar, daí eles falam: beleza, a gente vai para outro lugar. Aconteceu isso com os Raiders em Oakland, eles foram para Las Vegas, e aconteceu isso com os Chargers em San Diego e com os Rams em St. Louis. Uhum. Os Rams e os Chargers foram para Los Angeles. Eu, sinceramente, acho que não tem cabimento essa mudança. Algum time vai ter que ficar em Los Angeles, porque, né, tem aquele estádio daquele tamanho. Porra. É Los Angeles, Para né? mim, foi um erro muito grande os Chargers saírem de San Diego, porque você vê os jogos dos Chargers anualmente, todo jogo que eles têm em casa parece que eles estão fora de casa. Tem mais torcedores dos outros times do que dos Chargers. O pessoal simplesmente não vai para Los Angeles. Uhum. Os Rams mesmo tem um time vencedor, um time que venceu o Super Bowl recentemente, um time que está na sua boa fase, sabe? Desde 2018 que os Rams vão para os playoffs do ano. Ainda assim, você vê um Rams e 49ers, o estádio está totalmente vermelho. Você vê um Rams e Seahawks, o estádio está totalmente azul, sabe? Uhum. Então, ao meu ver, seria interessante mudar ou os Rams ou os Chargers de lá. Eu tentaria mudar os Chargers para San Diego, mas se San Diego não quisesse mudar os Rams, talvez. E uma cidade que eu acredito que poderia receber eles é Salt Lake City. Tem algumas cidades que o pessoal da NFL já falou sobre. Por exemplo, algumas pessoas acham que deveria ser San Antonio, no Texas, que é uma cidade bem grande. Eu não acho que vai acontecer, porque lá tem um tal de Jerry Jones, que gosta de um monopólio. Algumas pessoas já falaram de Alabama também, de Oklahoma, mas acho que são estados mais voltados para o college football. Então, para mim, o que mais faz sentido, se a gente tiver uma relocação nos próximos anos, seria para Salt Lake. Salt Lake, para quem não sabe, fica ali no mapa entre a parte dos Seahawks e a parte dos Broncos. É um estado Uhum. que não tem time de NFL. É um estádio que está longe demais para ser Denver e longe demais para ser Seattle. Então, acaba ficando no meio ali. É uma Uhum. cidade bem, bem grande, com bastante população de fãs. Então, acho que deveria ter uma relocação nesse sentido. O que você acha? Cara, essa realocação dos Chargers realmente foi bem estranha, né? Porque é aquela coisa, né? Quando a gente pega pra mensurar tamanhos de cidades, né? Pegar Los Angeles é uma cidade muito grande. É uma cidade muito grande que tem muito habitante. E, obviamente, pelo porte da cidade, né? Em todo o contorno também de Los Angeles, poderia sim abrigar dois times, né? Não é algo muito não favorável, né? Porém, pensando em franquia, pensando como tu falou, aderência de torcedor, né? A gente pode ver que Los Angeles, os Rams, têm muito mais aderência do que os Chargers, né, cara? Uhum. Então, acho que para eles realmente valeria a pena pegar esse ato. Tu falou agora, antes de tu começar a falar sobre as cidades propostas a ser essa realocação, né? Eu pensei também em Alabama, justamente porque é uma cidade que respira futebol americano e fica mais ou menos ali naquele meio ali onde está os Broncos, enfim, tem muita área ali para ser explorada. Mas St. Louis, cara, St. Louis seria muito interessante porque é onde ficavam os próprios Os os Rams. Rams, né, cara? Então, é uma cidade que já tá acostumada a isso, é uma cidade que já tá acostumada a receber jogos grandes de futebol americano, né? O estádio de St. Louis, já viu o estádio lá, cara? Uhum. Cara, é animal aquele Legal estádio. mesmo. Porra! E tu pega ali. O último filme que eu vi de futebol americano que foi aquele. O. O do Fred Warner, tá ligado? Como é que é o Ah, nome do filme? do Kurt Warner. Do Kurt Warner, isso. Qual que é o nome daquele Esqueci o nome filme? do filme. Enfim, dando a volta por cima, uma coisa assim, em Uhum. português, enfim. The Underdog, em inglês, tá certo. É o. Como fala? O não favorito, chama assim, o Underdog, né? Muito bom o filme, por sinal. E no filme, cara, eles fazem as gravações no estádio de St. Louis. Cara, é animal. É animal. Entendeu? Então, assim, é uma cidade que já tem esse costume, né? Los Angeles, os Rams saíram de lá porque provavelmente deve ter sido sei lá, algum misunderstanding, sei lá, algum erro de comunicação entre os caras, enfim. Cara, realmente, se for pensar em local, se a gente pegar o mapinha ali que tá na tela, né? Ou você joga essa franquia para próximo dos Dallas Cowboys, porque já tem uma área bem grande, porém Texas já tem dois times, né? Já tem os Sim. próprios Cowboys e o Houston Texans. E se a gente pegar ali onde está entre Seattle e Denver, realmente, cara, a gente tem três estados ali
onde dois pelo menos não tem nenhum tipo de futebol americano assim, né? Mas se for pegar ali abaixo de Seattle também tem mais um estado que não tem um time próprio de futebol americano, né? Então a gente consegue conseguiria facilmente colocar um time ali, né? E se for pegar um próprio mapinha, se tu vê onde é que tá Los Angeles dividindo os Rams e os Chargers, cara, não tem espaço, né? Mas se for pegar por espaço também, olha ali onde é que tá os Jaguars no meio de Tampa Bay É, e Atlanta. mas aí também entra a questão de densidade populacional, né? Por Sim, exemplo, Nova York. Nova York tem dois times e é até pouco, porque é muita gente naquela região. aham, Você vê que tanto os Jets quanto os Giants, todo jogo tem torcedor. É sim. totalmente diferente de Chargers e Rams. Uhum, não, é totalmente diferente. E realmente, o estádio lá é sempre lotado. O estádio lá. Tu viu que vai ser a final da Copa do Mundo? Vai ser lá em New Jersey? Pois é, eu não entendi, porque tinham falado que ia ser no AT&T Stadium, nos Cowboys, e aí do nada mudou. Pois é, não sei. Ah, justamente por causa da densidade populacional, né, cara? Vai ter muito É mais por questão gente em da Nova cidade, não foi York. nem do estádio. Sim, sim, sim. Mas acho que é muito mais questão de ser em Nova York, né, cara? Daí tem aquela questão de, tem que botar a Estátua da Liberdade na logo, enfim. Mas. Mas, cara, essa mudança seria bem interessante, né? E outros times que poderiam também pensar em mudança, cara, eu acho que. Bom, se bem que os outros times estão bem acomodados, se for pensar, né? Mas aquela região ali onde tá Falcons, onde tá Titans. Os Titans também já mudaram, né? Antigamente eram os Titans eram os Oilers, né? É, os Oilers. Isso, Os Oilers. mas era de Tennessee, não, né? Não, eles eram de Houston, aí foram para Tennessee, só que aí não tinha petróleo no Tennessee, então não fez mais sentido ser Tennessee Oilers, né? Isso, aham. Eles mudaram para Titans. Isso, depois nasceu o Houston Texans, tá certo. Isso mesmo. E outra coisa que a gente pode discutir também, além de colocação, que é justamente a expansão da liga. Como eu disse a última vez, foi em 2002, tem gente já falando que a liga deveria se expandir. Tem até algumas pessoas mais empolgadas que falam que agora deveria expandir internacionalmente, que deveria ter um time no Canadá, um time no Reino Unido. Mas eu seria contra isso, por É. uma razão muito simples. Quarterback. Hoje a gente tem 32 times e em nenhum ano a gente tem 32 bons quarterbacks. Não estou falando de ter 32 Mahomes, mas 32 aqueles, sabe, aquele quarterback de franquia que não Uhum, é maravilhoso, mas ele é a cara da cidade, que ele puxa uma fanbase, que ele consegue jogar bem. A uhum, gente não tem 32. Todo ano, no máximo, a gente vai ter uns 18, 20 mais ou menos e não dura o ano inteiro porque sempre tem lesão. Por mais que a liga tenha protegido muitos quarterbacks com as mudanças de regras, todo ano tem lesão. Esse ano foi Kirk Cousins, foi Joe Burrow, foi Aaron uhum. Rodgers. Então não adianta você ter quantidade e não ter qualidade. Atualmente a gente já tem bastante quantidade, ainda assim não dá para manter qualidade para todos os times. Todo ano tem um time que fica lá 3, 12, 3 não sei quanto, 2 não sei quanto, Uhum. porque perdeu o quarterback. Então, ao meu ver, não seria interessante para a liga ter uma expansão. Nesse sentido, não faz realmente questão de expansão para outros países, não faz sentido algum, né? Até porque você já tem a questão de deslocamento. Imagina, o cara que mora em Miami vai jogar lá em Seattle, cara, é pelo menos, olha, uns 2 dias de viagem, bem mal viajado, né? Então, assim, se você expande, imagina, você bota um time lá em Toronto, aí tu pega pra sair de Miami pra ir lá em Toronto, tá lá em Miami um calor desgraçado e vai jogar no frio desgraçado em Toronto, tá ligado? Tu pega. Ou então tu pegar um time e botar no México, que eu já vi alguma coisa de história nesse sentido. Sim, Botar ali em Tijuana, tá ligado? não daria certo. Cara, ia ser muito estranho, né? Mas, enfim, do jeito que a liga eu não duvido. Por quê? Porque se for pensar em grana, cara, se você expande essa liga pro México, é absurdo que eles vão ganhar dinheiro, tá? É verdade. Porque o público do México é louco, assim, por É o esporte, né? segundo maior no mundo, né, de futebol americano. Sim, então assim, se vai pro México ali, cara, se bota uma franquia numa cidade do México ia ser absurdo a aderência, né, dos fãs e o jeito que o povo ia gastar dinheiro com isso. Também digo isso de Toronto, por exemplo, o próprio Vancouver, que tu pega duas cidades gigantescas assim, do Canadá, que tem também muita gente. O próprio Toronto já tem time de futebol, de soccer, né, ou tem time de basquete. Então a aderência também ao esporte é muito grande. Se pega, bota mais dois times, um em Toronto, um ali em Tijuana, outro pega, bota no próprio, sei lá, não digo na capital do México, mas tudo bem. Mas tu pega ali alguma cidade próxima, no Texas, por exemplo, cara, a aderência ia ser gigantesca. Então, sei lá, eu acho que pra liga faria sentido pra ganhar público, pra ganhar audiência, né, e ganhar grana, justamente, óbvio, né? Mas, compensando o que tu falou, imagina como seria difícil a gente conseguir colocar algo nesse sentido, né? Porque daí você teria que também expandir a questão do próprio college. Porque como é que você vai. Como é que você vai pegar um cara que joga, sei lá, em Mississippi
e jogar o cara pra jogar lá no México, entendeu? Ou no Canadá. Então você teria que expandir um pouquinho isso aí também. Pegar, sei lá, umas universidades canadenses, ou sei lá, até próprias mexicanas Não que. ia ser atrativo para os jogadores, né? É, então pra eles ia ser meio estranho. Mas, enfim, pensando em grana, o que a NFL adora pensar, faz sentido. Agora Mas pensando também tem nisso a questão da também. organização da liga, né? Porque desde 2002, acho que é por isso que eles não mudaram, porque tá muito certinho. 32 times, 4 divisões de 4 times, os playoffs dá certinho, tudo bonitinho, a Sim, matemática tá muito cravadinho. Então, se adiciona ou tira um time, já fica meio estranho, você já tem que mudar bastante, é. entendeu? Aham. É, se você fosse fazer um negócio desse, tu teria que, por exemplo, adicionar. Não sei. Teria que ir pelo menos mais dois times pro playoff. Uhum. Ou um time pro playoff. E aí acabaria com a folga na primeira semana desse time que foi seed 1. Bota um da NFC e um da AFC. E aí você teria que colocar pelo menos mais quatro times pra fechar mais uma. Não. Não, aí ia Para ficar cada bem divisão de cada estranho. lado, teria que ser 8 times, né? É muita coisa. Porra, é muita coisa, é. E aí, ou você muda o esquema, bota três times em cada divisão. E aí tu pega pra botar três times em cada, faz quatro, faz cinco divisões de três times. Nossa, vai ficar muito estranho. É, ficaria muito esquisito. Por isso que eu acho também que não deve acontecer. Uhum. A NFL nem tá pensando nisso, na verdade. É, mas enfim, não duvido que daqui a uns anos vai aparecer essa conversa, né? Do jeito que o esporte está crescendo mundialmente, né? Do jeito que já estão fazendo jogos em outros países, já estão trazendo jogo pro Brasil, né? Então, não duvido que isso aconteça daqui a pouco, né? Enfim, Isso aí. legal, vamos pro próximo assunto. Bem interessante esse assunto, por Próximo. acaso. Vamos lá. Conta. Regra de taunting. O que que é a regra de taunting? Você lembra? Cara, taunting é quando tu. Como é que eu explico isso em português? Você é tóxico, digamos assim, Isso, segundo as regras da liga, né? é quando tu. Não é provocar. Porque provocar tem. Provocar seria provocação. É, mas tipo. É que provocação. Ah. É tipo assim, provocação é de boa. Tipo assim, vou te pegar. Vou passar por cima de você. Isso é provocar, entendeu? Agora, o taunting, ele é um pouco mais, entendeu? Vai um pouquinho além. É, tipo, é como tá na foto. Tipo, você faz gestos, você, sei lá, enticar o cara de uma outra forma. Ou aquela coisa, você derrubou o cara, você dá uma joelhada no capacete dele, entendeu? Então, cara, acho que é um pouco mais que provocar. Enfim. Mas fala, o que tu acha dessa regra aí? Muita gente já falou que a NFL é no fun league, né? Que seria liga sem graça. E eu concordo, cara, porque assim, a gente não tá, a gente não liga a TV para assistir um congresso do ITA. A gente liga a TV para assistir NFL, para assistir entretenimento, sabe? Pra gente dar Diplomacia. risada, tudo. Pois é. E eu não entendo a regra de taunting, porque é muito grande. Tudo bem, alguns casos é ok. Quando o cara, por exemplo, mete a mão na sua cara, quando é mais físico, aí eu entendo. Uhum. Principalmente quando ameaça a integridade do jogador. E aí, a Agora, agressão daí, né? então, vira agressão. Aí, para mim, caberia a falta de violência desnecessária, Isso. por exemplo. Poderia ser a mesma coisa. Agora, taunting é uma falta que, ao meu ver, não tem sentido. Porque às vezes o cara faz uma dancinha assim, que dura um pouquinho mais, aí é taunting. Ou quantas vezes a gente não viu um taunting injusto, sabe? Só do cara falar já é taunting. Uhum. Inclusive, nos Chiefs e Ravens, eles falaram disso, porque o Travis Kelce ficou o jogo inteiro provocando os Ravens e não deu nada. Não Mas deu teve uma uma falta. vez que o jogador dos Ravens provocou, aí pronto, taunting. Uhum. Então, ao meu ver, é uma falta que deveria acabar. Os jogadores têm que fazer dancinha mesmo, tem que provocar, fica legal Sim. quando provoca. Essa imagem aí foi muito bacana, porque o Tyreek Hill, o jogador mais rápido da NFL, vira e mexe, ele passa assim do seu lado e dá Uhum. o sinalzinho. E quando o jogador dos Bucks fez isso, eu ri muito, cara. Ele foi taunting, se não me engano, mas, cara, é disso que a gente quer ver. A gente É quer ver a claro. É aquela coisa, cara, o que mais dá audiência, claro, além do esporte, obviamente, né? É programa de fofoca, cara. O povo quer assistir as BBB, novelas. é isso, o povo quer assistir novela, o americano quer assistir aquelas séries, os De Volta com o Ex, quer assistir as Irmãs Kardashian, tá ligado? Quer assistir a Taylor Swift, que tá lá vendo o namorado dela, quer fofocar sobre isso. E você criar isso pra você criar essa intimidade entre dois jogadores, entre duas franquias, entendeu? Cara, isso é muito legal. Isso chama, isso atrai, entendeu? Não é desrespeito, porque você não tá desrespeitando a regra do jogo, ou a integridade do outro jogador, ou sei lá, outra franquia. Não, cara, isso é legal, isso é massa. Até porque assim, ó, esses caras que jogam futebol americano profissionalmente, eles não vão limpo pro jogo.
Eles não vão, tipo assim, vou lá pro jogo tomar um Gatorade e vou entrar em campo. Não, cara. Esses caras entram em campo lotados de pré-treino. O cara bota pré-treino no nariz, sai cheirando, bota um energético por cima e, cara, ele entra louco. Tu acha que esses caras que é Ed Rusher? Cara, Ed Rusher, eles só faltam cheirar cocaína, cara. Porque o que os caras tomam de pré-treino pra jogar, então acho que eles vão ficar quietinhos? Não vão, cara. Se tu toma um pré-treino pra ir pra academia, tu já fica louco. Agora tu imagina tomar a quantidade de pré-treino que esses caras tomam pra entrar no futebol americano, onde o teu papel como jogador é derrubar o outro cara, sendo que o outro cara vai te derrubar. Então, cara, você ficar quietinho nessa hora não tem condições. É realmente regra de pessoas que nunca jogaram o jogo, ao meu ver, entendeu? É pessoas que estão lá na televisão ou na tribuna falando, não, eu acho que isso aí é desrespeito. Cara, não. Não, isso é meio que óbvio, tá ligado? E qualquer esporte alto rendimento é assim. O único que não deixa muito isso é o tênis, mas porque o tênis é mais engomadinho, né? Então. Bem mais imagino. Eu acredito que a NFL faz isso para tentar prevenir algumas coisas. Por exemplo, eu lembro que no passado, quando não tinha essa regra, tinha gente que esculachava. Tipo, o Chad Johnson, que depois virou assim, teve uma jogada que ele fez uma comemoração de uma privada na endzone. Meio esculacho. Acho que a NFL tenta fazer isso para preservar. Mas é legal, pode falar que é legal. Então, é legal, mas acho que eles fazem isso para preservar, por exemplo, fator obsceno, porque tem criança que assiste e tal, para prevenir que saia um pouco do tom. Mas eu acho que eles prenderam demais, sabe? Tem que soltar um pouquinho a regra, deixar o pessoal se divertir. Porque é muito legal. A gente vê agora no Pro Bowl o time de descontração, e a gente vai falar do Pro Bowl mais pra frente. É justamente isso, a gente precisa de um esporte descontraído, né? Pra ser interessante. Sim. E aquela coisa também, né, cara? Pô, beleza, você tá com criança assistindo. Você não tá assistindo um tênis, que é uma bola indo pra um lado pro outro. Você não tá assistindo um vôlei, que não tem contato. Cara, é um esporte de contato e isso é incentivado. Então, pra própria criança que quer jogar futebol americano, isso é incentivado. Infelizmente, é o jogo, basicamente é isso. Você derrubar um amiguinho e pegar a bola e fazer um touchdown. Cara, se você não tem isso, beleza. Eu também sou a favor de você evitar, por exemplo, gestos obscenos. Sim, aí sim, né? Você, sei lá, o cara dá o dedo pra torcida, o cara... Isso não é legal. Isso, começar a falar palavrão pra torcida, entendeu? Que tem leitura labial, enfim. Mas, cara, você brincar, tipo assim, você zoar o cara é super de boa. Pô, beleza, ele fez o gesto pra privada. Super legal, ótimo. Mas... Realmente você, sei lá, daqui a pouco o cara vai lá e faz o gesto pra um familiar do cara, pra mãe, pro pai do cara. Não, daí tem que ser punido. Sim. Suspensão, acho, não é nem só falta. Daí é meio pesado. Mas pega brincadeiras assim, cara, pô, beleza, o Tark Hill corre pra cacete e ele direto faz o sinalzinho pro cara. Porque pô, o cara é rápido pra cacete. Agora, se tu vai, aí faz o sinalzinho pra ele, é muito legal. E principalmente você tá ganhando dele, entendeu? Então isso é muito massa. Então... sei lá, às vezes tem um cara que tem a comemoração característica, tipo o Justin Jefferson, que tem o esqueminha lá do binóculo, tá ligado? Se você faz isso na frente dele, massa pra cacete, entendeu? Imagina, você vai lá, intercepta o Justin Jefferson e começa a fazer a dancinha na cara. Muito legal isso, muito legal. Mas, cara, isso também vai daquilo que nós conversamos sobre a conversa entre os árbitros ser semelhante. Então, tipo assim, tal coisa que o cara fizer pode ser... considerado um taunting. Agora, o cara fazer tal outra coisa, deixa. Pô, é legal, é do jogo. Tu entendeu? Sim. E sempre teve discussão no último ano sobre isso no futebol. Que é quando tinha um jogador lá que ele chutava a bandeirinha do escanteio quando ia comemorar. Aí deu uma puta polêmica, porque daí as bandeirinhas que tem no futebol, eles vêm como símbolo do time. Daí os caras falavam que, não, tava chutando o símbolo do time. Porra. Isso seria desrespeito no caso, né? Enfim, isso em qualquer esporte tem, na NFL principalmente. Mas, cara, como a NFL é um jogo de contato, é um jogo que os caras estão lá loucos, cheirados, que nem uns animal. Então, cara, algumas coisas tem que deixar, não tem jeito. Eu não sei se se você enterrar a bola no poste do field goal é falta de taunting ou não. Eu imagino que seja alguma outra falta, mas aquela falta ali realmente precisa, porque não sei se você lembra, teve uma vez que o Jimmy Graham do Saints, ele fez isso e entortou o poste. Foi um rolê pra consertar, o cara teve que subir lá com a escada com nível. É tipo antigamente na NBA que os caras quebravam a tabela, né? Então, aí realmente não pode. Sim, mas assim, ó, quando aconteceu isso as primeiras vezes, a NBA começou a disponibilizar uma outra tabela, já tipo do ladinho ali da quadra, pra caso isso aconteça, o cara vai lá e troca rapidinho, entendeu? Porra, pra NFL fazer isso também não é difícil. Deixa um field goalzinho paradinho num cantinho ali do lado da ambulância, entendeu?
Aí chega, o cara quebrou, É. entortou. Pega ali, encaixa, deu, vamos pro jogo, entendeu? Até porque aquilo lá não é pra ser tocado, né? Então a única coisa que toca o field goal range o field goal, no caso, é a bola. Então, porra, beleza, de boa, pô. Eu vi Não é isso no difícil. jogo dos Lions, eu acho. O Ayuk, ele ia enterrado aí no meio do salto, assim, ele ia pro Isso, chão, justamente, porque realmente hoje tá porque é certo, acho que é falta. falta, é. Mas, pô, massa também, imagina, você tá numa época de finais de NBA. Então, pô, tu torce pro seu time lá, ou sei lá, tá querendo homenagear um cara aqui da NBA. Legal, pô, faz, mas sei lá. Uhum. Desde que você não torte o field goal. Muito bem. Bora pro próximo. Próximo. Esse aqui, a foto te traz felicidades, não Puta traz? merda, não, olha. Às vezes eu acho que tu gosta de mim, cara, mas olha, traz uns momentos de tanta decepção pra mim, sabe? Mas esse jogo foi bom pro Seahawks, vocês saíram vencedores. Foi, cara, mas olha a foto que tu escolheu. Ah, mas bosta que ele dropou a bola. Nossa, eu assisti esse jogo, eu não sei, até hoje eu não entendo como que o Seahawks venceu. Porque, se não me engano, o Russell Wilson teve 4 interceptações, cara. O jogo tava perdido. Enfim, não, Os não me Seahawks deixa venceram. lembrar dessa época, cara, porque o Russell Wilson pra mim era, tipo, pra mim era Deus até 2014. Chegou 2015, cara, começou a dar um negócio meio estranho, eu falei, não é Começou a possível que deslanchar, né? Nossa, cara, sei lá se ele começou a beber, se ele começou a comer muito, sei lá, embutido, não sei. Mas que decepção. Enfim, mas o jogo eu lembro de estar vendo esse jogo. Mas esse lance foi foda. Esse lance, tipo, sabe aquele jogo que tá vendo o jogo e fala, cara, o time tá ganhando, o time vai bem. Aí acontece o lance e fala, cara, não é possível que isso aconteceu. O time tá bem, o time tá super dominante. E acontece uma coisa e você fala, cara, como é que é possível, entendeu? Mas enfim, Eu acho explica, que foi explica pra o nós. melhor jogo da história do Seahawks, né? Porque teve fake field goal nesse jogo, teve um sidekick no final, o Russell Wilson com 4 receptações, teve um passe para vencer o jogo no finalzinho da Uhum. prorrogação. Todo mundo achou que os Packers iam vencer, porque era o Aaron Rodgers, e depois os Seahawks foram pro Super Bowl. Então foi um É. jogo assim, E muito não, legal, e não, muito era, famoso. não era qualquer Packers, tá ligado? Era o time dos Packers com o Aaron Sim, era um Rodgers. Packers Sim, bolado. sim, muito bom. A defesa dos Packers era muito boa, né? O Cam ataque Matthews também. ainda jogava. Sim, o Aaron Rodgers jogando como MVP. Então, cara, um puta Uhum. jogo, baita time dos Packers. Realmente foi uma vitória gigante, assim, de Seattle. Mas que deu uma cagadinha nesse lance aí, deu. É uma pena que não foi coroada com uma vitória no Super Bowl, né? Foi aquele 2014 triste, corrida quase na linha de uma jarda. Cara, hoje mesmo tá aparecendo no meu feed o esse lance com o coordenador ofensivo do Seahawks, tá ligado? Tipo assim, eles conseguiram chegar próximo à linha do touchdown ali na jogada anterior a que aconteceu a interceptação. Aí Ah, tem o ele. coordenador falando, né? Imagina se a gente correr. Isso, daí ele falou, Eu vi. não. Daí ele falou, não, nós vamos vencer, nós vamos ganhar. Nossa, nós vamos ganhar agora, não sei o quê. Aí acontece o lance e ele fica. Como assim? A cara dele é impagável, mas dói muito até hoje. Nossa, imagina. Eu assisti esse Super Bowl no cinema. Foi o primeiro Super Bowl que eu assisti no Puta, cinema. cara, Cara, na hora que foi a interceptação, foi um silêncio, assim, ensurdecedor. Uhum. Era uma festa que virou um enterro. Só tinha gente Aham. do Seahawks lá na sala. Muito engraçado. Enfim, ainda mais foi pro Brady ainda. Foi pro Brady. Mas Enfim. vamos lá. Qual que seria a minha proposta de mudança? Mudar o onside kick. Então, para quem não lembra, esse jogo aí aconteceu em 2014, Packers e Seahawks, e ficou conhecido porque esse carinha aí da foto, o número 88, o Brandon Bostic, ele dropou o onside kick. O onside kick é aquela opção que você tem um kickoff, então ao invés de devolver a bola para o adversário, você chuta, a bola tem que obrigatoriamente Tocar no adversário? passar. Não tocar no adversário, mas acho que é passar 10 jardas, se não me engano. Ah, sim, sim, sim. E aí, se o seu time conseguir recuperar a bola, você tem a bola na linha de 50. Então, se o seu time precisa de um touchdown no final do jogo, o field goal não resolve, ele pode tentar um sidekick. O que aconteceu? A NFL mudou a regra, se não me engano, antes era 5, agora é 10 jardas, ou alguma outra coisa, mas mudou a regra para fazer um sidekick virar quase impossível. Hoje em dia, é quase impossível acontecer, tanto que acho que todos os onside kicks dessa temporada não funcionaram. Não. Já tem um tempo que acontece isso, Uhum. porque a NFL mudou a regra para proteger os jogadores. Era uma jogada que você tinha muita colisão, capacete com capacete, que é os dois times, eles começam a correm umas 20 jardas para bater um no outro, então você tinha muita lesão. Para Uhum. tentar tirar isso, a NFL mudou a regra. Mas, a meu ver, não basta só você mudar a regra, você tem que dar uma opção, porque hoje, se você precisa de um touchdown faltando pouco tempo, acabou. Você Sim. você precisa de 2 touchdowns, por exemplo. Você faz um touchdown e depois acabou, porque o onside kick é 99,9% de chance de dar errado. Tem que ser uma coisa fora do comum para dar certo, que nem foi Uhum. nessa foto.
Então, ao meu ver, a NFL tinha que mudar isso, tinha que fazer alguma jogada que não seja um 50-50, mas pelo menos um 70-30, sabe? Para o time Uhum. conseguir recuperar, para dar mais chance e para deixar o esporte com mais possibilidade de viradas. Um sidekick do jeito que tá muito ruim. Eu acho que o Onside Keep, cara, ele. Uns anos atrás ele era bem legal de assistir, porque era aquela coisa de dar mais entretenimento pro jogo, né? Ah, o time Sim. tá precisando de mais. Tá perdendo duas posses, o cara precisa recuperar a bola rápido pra tentar mais uma jogada. Uhum. E realmente, nesse último ano, ficou claro que agora é praticamente impossível tu conseguir recuperar. Porque você tem que esperar o tempo certo, no caso, né? E enquanto você espera, o time já tá com a bola. Então não tem muito o que você tentar fazer. Então, a não ser que você consiga, sei lá, forçar um fumble, o que é muito possível, porque o cara, assim que ele pegar a bola, ele vai ajoelhar e acabou a jogada. Mas eu acho que a opção nesse caso seria, sei lá, tentar voltar pro que era o onside kick e tentar, na questão da colisão, né, sei lá, já tem regras nesse sentido, de tipo, você não pode ter a colisão de tal forma que você pode gerar uma falta, entendeu? Existem faltas para isso. Então você tem a questão da falta para você punir quem faz jogadas ou colisões indevidas, entendeu? E queira ou não, esse tipo de colisão é evitável, né, até certo ponto, e você protege o jogador devido à falta, né? Isso já é uma forma de proteção. Então você não precisaria mudar a forma que está acontecendo a jogada para que o jogador se proteja. Beleza. É uma jogada de colisão frontal, uma jogada de colisão iminente, que muitas vezes é difícil você conseguir evitar, porque justamente é aquilo que nós falamos. O cara tá lá no final do jogo, o cara tá lá cheio de pré-treino, o cara tá louco para recuperar a bola para tentar mais uma jogada. Então, cara, é do jogo. E beleza, protegeu o cara, ótimo. Mas o cara já é bem protegido. O cara tem proteção nos ombros, o cara tem proteção no capacete, o cara tem proteção no pescoço. Então, porra, você deixar de oferecer uma jogada dessa, que pode sim gerar uma emoção a mais no jogo, é você jogar contra o próprio entretenimento do jogo. Uhum. Então, eu acho que levar essa jogada pro que era antes, eu acho que seria uma melhor opção. Porque, como eu falei, você tem formas de proteger o jogador, os jogadores têm formas de se protegerem, então não faz sentido. Realmente não faz sentido. E realmente dá muito mais emoção, cara. Muito mais emoção mesmo pro jogo. Sabe o que eu acho que eu faria? Eu faria assim, alto risco, mas alto retorno. Em vez Hum, de fazer um sidekick, faz uma Hail Mary, tipo, da linha de 45, e aí não tem interferência de passe. E aí não pode ter, tipo, não tem linha, os jogadores de linha ofensiva e linha defensiva nessa jogada. É só o quarterback lançando, assim, tranquilo. Ninguém hum, vai apressar ele, só que ele não pode correr, claro, ele é obrigado a lançar. E tá, aí você mete trocentas pessoas na endzone, trocentos, todos os recebedores do time, todos os cornerbacks, assim, interferência de passe, só se for um negócio absurdo, mas na maioria dos casos não marca interferência de passe. E quem tá. pegar, pegou. Se o time que tá lançando pegar a bola, aí começa da linha de 50. Se o time que tá defendendo consegue defender, aí o time que tá ganhando começa, sei lá, da linha de 20 do campo de ataque, sabe? Uhum, Pra ser, então, se deu errado, então você vai ser punido por isso. Eu acho que tá. poderia já ser uma opção melhor do que o próprio onside kick que tá do jeito atual. Cara, eu acho que não daria tão certo, porque eu acho que a gente não tem tantos quarterbacks capazes de fazer essa Hail Mary. Ah, da linha de 45 dá, pô. Dá. Mas sabe que tem os caras que são mortos, né? Então. Não, sem ninguém te apressar, sem ninguém no seu cangote, dá pra você Sim, lançar. sim. Você chegou na NFL, você consegue fazer um passe de 40 jardas. Mas, era uma opção interessante. Era uma forma de não haver esse contato, esse impacto, né? Uhum. Mas sei lá, eu acho que um sidekick que já tá há tanto tempo na liga, que sei lá, eu acho que mudar ele assim de uma hora pra outra, de uma forma tão drástica bom, da forma que tá, é realmente mais fácil cortar ele, né? Porque ninguém mais vai conseguir, os caras vão tentar, mas não vai dar certo. Eu acho que cortar essa jogada da liga, sei lá, eu acho que é jogar um pouco também com aquela questão da cultura, sabe? Porque o onside kick existe desde que a liga começou praticamente, né? Uhum. Claro, antigamente não tinha passes. Mas a partir do momento que você criou a jogada, cara, isso virou uma arma. Então, você mudar isso de alguma forma realmente, de uma hora pra outra assim, é complicado. Mas sei lá, tem opções. Eu acho que tem opções sim, cara. Não dá pra fugir disso, isso, mas, enfim. É, enfim. Vamos Seguimos. lá. Prorrogação. Isso aqui acho que é consenso. Como que funciona Putz. agora? Depois do Buffalo Bills ter
ter sofrido na prorrogação, Nossa, que eles triste pediram aquele jogo. para Que a NFL tristeza. mudar a regra e a NFL mudou. Então agora, nos jogos de temporada regular, segue a mesma coisa. São um tempo de 10 minutos, se não me engano. E a primeira é touchdown de ouro, digamos assim. O primeiro time a marcar um touchdown já vence a partida. Então, se você perde o cara ou coroa e o outro time começa marcando, o problema é seu, você perdeu. Sim, sim. Mas nos playoffs, agora a partir desse ano, do ano passado não lembro, os dois times têm a posse. A meu ver, deveria ser assim na temporada regular também. Óbvio. Porque não é como se a gente tivesse 300 jogos que nem na NBA. São 200 jogos e um jogo faz muita diferença. Sim. Então, a meu ver, deveria ser assim. Ou o que você acha da ideia de, ao invés de ter prorrogação, ser meio que disputa de pênalti, só que de field goal? Começa de 40, 50, 60. Seria divertido também. Seria divertido. Ah, ia ser divertido. Mas ia ser monótono, pô. Ia ser muito Ia ser um pouco engraçado. monótono. Imagina, você pega o Ravens com o Justin Tucker e aí você Aí é pega. nota. Não, aí você É nota. pega o. Sei lá. Puta, teve um. Qual que era o kicker que teve cara, ele teve um rei ridículo esse ano. Puta, quem que foi mesmo? Enfim, não, Teve vários, né? Todo ano tem vários. não mas teve um cara que, tipo, eu tava vendo um jogo Foi e os Niners, não foi? Isso, pois é, Foi o dos cara Niners. Que isso o mesmo. Purdy fez Nossa, o Purdy fez o impossível pra colocar os Niners na zona de field goal. O cara errou um field goal de 30 jardas. Aham, isso mesmo, é o cara dos Niners mesmo. Que eu vi que o rage dele esse ano tava ridículo, assim, É. num time bom, entendeu? Aí, pô, o time cheio de estrela, o time muito bom lá e o kicker é E uma o kicker bosta. horroroso. É. Aí tu imagina, tu pega um Ravens e esse 49ers na porra do Super Bowl, tá ligado? Ia ser foda. Os Packers perderam a partida por causa do kicker também. Sim, sim, também. O próprio. Foi o Bucks esse ano? Nos playoffs? Não. Não, foram os Packers que o treinador falou toda vez que o kicker entra em campo, eu rezo. Ele meteu essa. Ah, também teve isso, também teve isso. Enfim, mas. Cara, eu acho que a regra, como tu falou, ela deveria valer pra temporada regular, porque é ridículo, é o mesmo esporte, tá ligado? As mesmas regras são usadas em toda a temporada, por que fica só no playoff, né? Mas essa questão do ponto de ouro, eu acho que é meio retrógrada. Até pensando no. Quando você não dá chance pro outro time também pontuar, fica meio assim, né? Aquela coisa, você acaba. Eu acho que isso vai muito também da questão dos direitos de transmissão dos times, tá? Da NFL. Sim, pra não atrapalhar a Isso, programação. para não trabalhar a programação, que daí você pontua, acabou o jogo e deu, né? Se você bota ali todos os jogos pra ter os dois times atacando e ver qual deles faria a pontuação ou não, aí você teria muito mais tempo. Obviamente você deveria, tentar amenizar um pouco disso com, né, uma programação flexível. Mas, cara, eu acho que aplicar isso pra temporada toda é o mínimo. É o mínimo, porque é ridículo você deixar isso só pro playoff. É ridículo isso. Até porque você tem jogos bem interessantes de overtime. E Sim. você deixar isso meio que broxante pra um ponto só, fica meio, sei lá. E são jogos, tipo assim, se aquele jogo entre Chiefs e Bills tivesse tido essa regra e os Bills tivessem a posse de bola novamente, cara, ia ser muito mais legal. Ia ser muito Ia mais ser legal. muito mais legal. Porque com certeza eles bem provavelmente iam pontuar, daí os Chiefs iam pontuar de novo, daí eles iam pontuar de novo. Cara, ia ficar no cansaço. É um jogo que ia durar mais umas 3 horas, mas ia ser muito mais legal. Porque é um jogo que ninguém queria parar de assistir, tu entendeu? Aí vai entretenimento, né? Mas agora, tem outras questões e, óbvio, isso tem que ser aplicado pra temporada toda. Se eu sou comissário, eu faço assim, mantém a regra como tá nos playoffs, não tem temporada regular, disputa de field goals. Aí todo mundo começa a valorizar o kicker. Daí daqui a pouco os Ou podia que. fazer de punter também. Tipo, qual De punter não ponta. é... Mas é muito pro bowl, né? Tipo, qual punter chuta mais longe. Não, 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 não. Aí, não, daqui a pouco tu ia ver que os kickers estavam valorizados até no draft. Os caras iam Então, começar a subir de, subir mas de já tem coisa que escolha. drafta kicker no draft, né? Draftaram o Meta Nossa. Rise na segunda rodada, primeira Nossa. rodada. Cara, enfim. Mas aí é coisa de louco, né? Não é coisa de regra, enfim. Pois é. Mas tem várias opções. Cara, NFL Próximo. é um jogo tão dinâmico e tão variado que você tem várias É muito detalhe, opções, né? né? Enfim. Vamos pro próximo. Ah, isso é massa. Regra do desafio. Para quem não sabe, quando o técnico vai desafiar uma jogada, uma marcação em campo, alguma coisa, ele joga essa panelinha vermelha. Mas você não pode fazer isso dentro dos 2 minutos. Não sei o porquê dessa regra, mas a meu ver não faz o menor sentido, porque é justamente dentro dos 2 minutos finais, quando o jogo está perto de acabar, que você
precisa que o juiz É acerte. que o bicho tá pegando, óbvio. Então, o bicho tá pegando. Então, você não poder desafiar, ao meu ver, não faz o menor sentido. Eu acho que é porque dentro do Two Minute Warning é toda jogada revisada, parece, né? Sim, toda jogada revisada, só que ainda assim eu imagino que deveria precisar do Sim. desafio, É, porque eles erram às vezes. isso, é como a gente falou, a gente tem um árbitro que não é profissional, ele vai errar até assim, entendeu? Então, Uhum. realmente, você pegar e ter essa questão do desafio ali, eu acho que realmente é importante. Eu acho que. Ah, beleza, Um Perde um timeout timeout. se, Mas se foda-se, eu errar. tenho três pra perder, cara. Então eu desafio quando você quiser. Eu acho que o desafio deveria ser livre assim. Que daí ele tem o risco programado, ele sabe o risco que ele tem em perder timeout, mas aí vai do jogo, vai da estratégia dele. Uhum. Pois é. Eu imagino que isso seria importante também para interferência de passe, porque, se não me engano, a interferência de passe não é mais desafiável, mas deveria ser. Sim. Porque eu sei que é uma falta que é muito de critério, assim, tem interferência que o juiz marca, que o juiz não marca, tudo bem. Mas tem algumas que é muito absurdo, sabe? Às vezes eu vejo umas interferências de passe que marcam que a bola está 7 jardas à frente do recebedor, ele não é um passe recepcionável, digamos assim, e você toma interferência. Uhum. E, infelizmente, a liga também favorece muito os ataques. Eu entendo que a liga quer que tenha muitos pontos, que seja super quarterback, a liga do jogo aéreo, tudo. Mas, cara, defensor sofre muito. O jogador ofensivo ele consegue empurrar, fazer um monte de coisa, não É. acontece nada. O defensor encosta em você, pronto. Interferência de Uhum. passe por Sim. Não, algumas situações. quer ver safety, quer ver cornerback. Cara, é difícil pra eles, hein? Imagina, Então, você tem que acompanhar os caras muito rápido. Se você não tocar no cara pra pelo menos saber onde ele tá, acabou. uhum. Então é bem complicado. Mas enfim, eu acho que é uma Pra regra que mim, deveria deveria acontecer. ter o desafio dentro dos 2 minutos. Sim, sim, sim. Enfim. Essa é mais simples, essa é mais simples. Bem mais simples. É. Ah, Pro Bowl. Você assistiu o Pro Bowl? cara, não. Não parei pra ver, porque eu me recusava pra parar pra ver. Mas o que mais tinha na minha timeline era highlights do Pro Bowl. Ah, Uhum. sei lá, o desafio lá dos quarterbacks lançando bola. E desafio do. Ah, O jogo aquele da velha de kicker, jogo talvez. da velha de Kickers. Cara, é como nós falamos, isso É aí. muito paga, né? Cara, isso é o minigame do Madden. Só. Provavelmente Então. deve ser só pra você ter um minigame na porra do jogo do Madden, porque não tem outra explicação, né? Eu tava assistindo uns highlights dos Pro Bowls da época de 2008, 2007, cara, era outra coisa. Os jogadores, eles levavam a sério, eles davam umas porradas muito bravas. E o povo queria ganhar. Agora é tudo parceiro, agora é tudo de dando Então, risada. eu entendo que a NFL tirou o formato antigo, porque a NFL quer preservar os jogadores. E por mais que você tenha contato, menos contato, que nem nos últimos anos desse Pro Bowl aí da foto, que era um jogo normal, Uhum. tava tendo, assim, um mínimo de contato. Ninguém se machucava. E Sim. ainda assim a NFL decidiu tirar para preservar os jogadores. Eu Uhum. entendo. Mas do jeito que tá muito sem graça. Porque não é nem futebol americano. Mas sabe que eles poderiam fazer muito bem um flag football. Então, eles estão fazendo, mas você acha que É, não é a mesma coisa. não podia ser alguma coisa melhor? Sim. Ou, de repente, faz o Pro Bowl como um programa de iniciação para internacionalização, por exemplo. Então, a gente não sabe se vir ou não fazer um jogo de NFL na Espanha. Faz um Pro Uhum. Bowl lá, porque você incentiva as famílias para ir lá, você paga tudo para os jogadores, tudo. E é uma época que os jogadores interagem muito com as torcidas. Eles Claro. assinam muito memorabilia, eles falam muito, tiram fotos e tal. Então, manda o Pro Bowl para lá, e se sentir que teve uma boa recepção, daí no outro ano você faz um jogo internacional, de temporada Sim. regular. Claro. Leva esses caras pra promover a liga, que são os melhores caras da liga. Quer dizer, Uhum. tem minhas dúvidas porque eles chamaram de porra do Gene Smith pro Pro Bowl, cara. É, mais ou menos, né? Nossa As senhora. melhores quando os melhores vão, porque muitas vezes os melhores não querem ir. O Puta. deck mesmo ele não foi porque acho que vai ter a filha dele, daí acabou não indo. Uhum. E Ah, mas pelo menos o tem uma Peixe desculpa, né? normal. Sim. Mas, cara, que coisa ridícula. Eu fui nesse contest de quarterbacks ali, cara. No time da NFC era o Dino, era o. Puta, era o Dino. Eu acho que o Stroud. Eu acho que o Stroud tava. É, o George foi. Desse ano foi o Dino, foi o Stroud. Mas, cara, tem uns anos que é muito aleatório. No ano passado, se não me engano, o Mac Jones foi. É! Olha. Cara, não dá Pô, pra entender. Enfim, ia ser muito mais legal realmente fazer o jogo, né? Ah, beleza, com menos contato, mas tipo assim,
pô, os caras disputando, né? Com um prêmio, sei lá, uma coisa assim, um troféu, não sei. Mas a ideia de levar para outro país é bem interessante. Imagina, tu pega um Pro Bowl dessa, num jogo de Pro Bowl, e leva para o México, por exemplo. Leva lá Uhum. pra cidade, sei lá, ah, enfim, leva pro capital do México, tá ligado? Cara, ia ser muito massa. E eu ia dar muita torcida, porque os mexicanos gostam, tá ligado? Tu pega um jogo desse, joga, sei lá, Canadá, ali próximo, né? Que não é tão difícil assim. Aí tu leva pra outro continente daqui a pouco. Leva pra Alemanha, que os caras gostam. Leva pra Inglaterra, que os caras já gostam, entendeu? Cara, é Isso. muito Ah, melhor. Traz pro Brasil, daqui a pouco, pra pegar a América do Sul, daqui a pouco tá indo pra Argentina. uhum. Então, cara, daqui a pouco tá indo pra China, tu entendeu? Que tem muita gente, pra Índia. Então, cara, eu acho que só tem a ganhar. Só tem a ganhar mesmo. E falando em internacionalização, já é o nosso próximo tópico, certo? Ah, é verdade. Próximo toque a gente tá bem ansioso. Que imagem maravilhosa. Cara, Finalmente. olha, eu posso contar, eu vou contar pros meus filhos que eu vivi pra ver esse momento. Quanto tempo a gente não esperou, né? Aham. Nossa Senhora. Bom, O próximo. cara ficava imaginando toda vida que ia ter jogo na Inglaterra, cara. O cara ficava imaginando, imagina se vir Pois pro é. Brasil, cara. Ia ser Sucesso do muito Brasil. massa. Finalmente veio. Uhum, Sobre a internacionalização. Tem dois pontos para falar sobre isso. Primeiro, a internacionalização dos jogos, de campeonato regular, e depois dos jogadores. uhum. Sobre os jogos, eu acho que seria interessante isso no Pro Bowl, para você sentir o mercado. E eu acho que tem tudo para São Paulo não, mas pelo menos o Brasil virar um Reino Unido da vida. Porque eu acho que vai bombar aqui. Com Sim. certeza vai ter muita procura. O Brasil é o terceiro país que mais consome futebol americano, só atrás de México e dos próprios americanos, dos Estados Uhum. Unidos. E, cara, sinceramente, você já sabe que já teve jogo até no Japão? A NFL já foi para bastante países. É E, mesmo? Não sabia sim, desse Japão. eu acho que é interessante a liga fazer isso para ter uma pegada meio NBA, porque a NBA já tem isso, né? Já é bem Sim. popular fora dos Estados Unidos. Uhum, Então, acho muito interessante isso. Tomara que dê certo em São Paulo, que nos próximos anos isso aconteça. E uhum, eu acho que a NFL podia começar a trabalhar com a internacionalização dos jogadores, porque você tem um programa atual, que eles pegam os jogadores de alguns países, fazem um training camp, e aí depois disponibilizam esses jogadores para os times no draft, e aí se você escolhe esse jogador, ele não come uma vaga do elenco. Você pode uhum. ter 54 jogadores. Mas eu acho que eles poderiam ser um pouquinho mais democráticos com isso, digamos assim. Então, pegar um jogador de cada país, do mapa deles, por exemplo, de repente mandar comissões de ex-treinadores ou ex-jogadores que estejam interessados nisso para esses países para preparar os times. Porque, por exemplo, no Brasil a gente tem uma liga grande até. Sim, Tem imagina. vários times grandes, a gente tem time aqui no Brasil que importa jogador. Então, se tivesse o pessoal da NFL assessorando esses times, um olheiro da NFL para pegar os melhores jogadores, aí manda esse pessoal lá para fora para tentar ter uma chance, olha o Caio Santos como tá. O Caio Santos é um dos maiores kickers da liga. Pois é. Os Vikings tiveram aquele Moritz Borger, que era um wide receiver, depois virou tight end. Então, acho que quanto mais jogadores internacionais você tiver na NFL, é melhor para a liga, porque aí o fã de NFL ele quer ver o jogador do seu país, né? Quer ver esse país Sim. ser campeão, de certa forma. Cara, isso aconteceu muito nos últimos anos com o Cairo. Teve o próprio Duzão, que tava lá no training Nos camp Dolphins também, dos né? Dolphins, né? Cara, chamou muita atenção os brasileiros, realmente. O hype também tá muito grande pro Belfort, O Belfort. pro isso, pro Davi Belfort, né? Você já pensou ter um quarterback BR numa titular Cara, da NFL? Ia ser muito louco. tu imagina, daí tu pega esse, já pensou ele jogando num time lá e pega esse time e vem jogar aqui no Brasil? Uhum. Cara, ia ser animal. A franquia ia ganhar muito torcedor, tá ligado? Então, tipo, sei lá, eu acho que tudo para dar certo. Mas isso realmente gera um engajamento muito grande, cara. Imagina. E realmente, tu pegar esses caras que estão lá parado, vai. Tu pega esses caras que estão lá aposentado, que fizeram história na liga. Ou os caras, tipo assim, o cara não foi tão bom assim, mas, sei lá, tinha um bom relacionamento com os caras. Pega esse cara, bota pra ser pra training camp mesmo. Traz pro Uhum. Brasil, traz pro países populacionais, assim, grandes, que tem demanda de divisão da NFL, né? Mas, cara, ia ser muito legal. Ia ser muito legal mesmo. Pra própria liga ia crescer bastante, né? E você tornar o esporte popular no mundo todo, cara, pra liga é só ganho. Só ganho. Não tem Sim. diferença. E assim, hoje em dia, se for pensar em NFL em si, né, cara? A gente tem o crescimento da NFL foi tão grande, mas tão grande, que até as outras ligas de subdivisões do futebol americano já estão crescendo. A própria XFL, que
que Uhum. teve a junção agora, cara, também é uma coisa que vai crescer muito. Aí você tem também já a questão da demanda do futebol americano universitário, que tem muita visão, até em outros países já, né? No Brasil, muita gente já assiste jogos de futebol americano, Bastante de college. sim, universitário, porque tem onde você vê o futuro ali da liga. Ligas outros países, a Liga Canadense eu sei sei que tá crescendo bastante também. E você aí começa a crescer conversa de você botar um time no Canadá, né? Mas, cara, isso tende a muito a crescer. Isso tende muito a crescer. E o esporte crescendo, com mais fãs, você traz mais gente, você traz mais grana. Então, cara, é o próximo passo. É o próximo passo. E, cara, se eu fosse começar, eu também, além de cuidar da NFL, eu cuidaria do esporte em si. Porque, por mais que a NFL seja grande, oficialmente ela só cuida dos Estados Unidos. Claro, Você tem uma Federação Internacional de Futebol Americano que não tem nada a ver com a NFL. com a Foi que NFL. organizou aquela Copa do Mundo que o Brasil participou, tipo, em 2015. Sim. Mas é uma organização, assim, muito pequena. Se não me engano, deixou de fazer a Copa por falta de recurso. Uhum. Um nível relativamente baixo. Então, e também quando o time americano da IFAF não era nem ex-jogador de NFL ou jogador que já passou pela NFL, era assim, jogador de divisão baixa do college que foi jogar lá e venceram a Copa. Aham. Normal. Então, se fosse a NFL, para investir na internacionalização do esporte, além de mandar jogo da NFL para fora, seria interessante eles, sei lá, comprarem a IFAF ou assessorarem a IFAF, eles começarem a ter núcleos de jogadores, o pessoal que manja de futebol americano, nesses países, para desenvolver jogadores nesses países. Uhum. Claro, nunca que a gente vai ter um time brasileiro na NFL. Eu digo nunca, pelo menos nos próximos 100, 150 anos. Né? Porque, Sim. para a gente ter uma noção, o college já é enorme nos Estados Unidos. E uma minoria muito pequena do college vai para a NFL, uma minoria ainda menor fica na NFL por mais de É. 4 anos. Uhum. Então, você querer um time de brasileiros é um negócio por daqui 200 anos. Não, e olha lá. E olha lá. Mas eu acho que a NFL deveria ter esse papel de incentivar o crescimento do esporte, então, sei lá, organizar a Liga Brasileira, organizar a Liga Europeia. Eles já fizeram isso, já teve a NFL Europe antes, Hum. que alguns jogadores, se não davam certo na NFL, iam para a Europa, aí se destacavam lá e voltavam para a NFL. Uhum. Acho que poderiam fazer isso de novo. Tentar, talvez, colocar o futebol americano full pad com equipamentos na Olimpíada. A gente vai ter o flag football, mas o, o futebol americano real, né, que é o... No Uhum. real, para não menosprezar o flag football, mas o com capacete, com ombreira, com equipamentos Sim, sim, com proteção. legal. Enfim, acho que a NFL poderia ser muito mais agressiva nesse sentido. Uhum. Realmente, passos pra liga. Eu acho que eles não avançam tanto, porque pra eles já é bem cômodo deixar como tá, porque eles já ganham muita grana assim, entendeu? Uhum. E isso acaba deixando eles como referência, então eles viram como se fosse um monopólio da própria NFL, do próprio povo americano, entendeu? Então, isso é muito disso lá. Mas seria um passo legal. É aquela coisa, falta uma mente mais aberta pra tentar botar isso em prática. Mas é um passo interessante para o mundo todo, né, cara? Para o mundo isso é bem legal. Isso é bem interessante. E tem como, e tem como. Tem demanda e, cara, para ganhar dinheiro com isso é muito fácil. Eu vejo pelo Brasil mesmo. O futebol americano brasileiro, ele é gigante. Assim, que a gente Uhum. não tem muita mídia, mas Sim, todo estado tem time, toda grande cidade tem time, alguns times bem organizados, tem sim. jogador americano. O time de Timbol, o Timbol Rex, tinha até projeto de construir uma arena para eles, então Uhum. potencial tem. Falta mais investimento e um É, pouquinho de atenção dos profissionais. verdade. Mas é isso aí, cara. Vamos pro próximo? Próximo. Nossa Que imagem senhora. triste, né, torcedor dos Ravens? Que Puta. tristeza. Cara, essa aí olha. Mesmo o cara não torcendo pros Ravens, é de dar aquela coçadinha e falar, putz, que destreza. Se a gente tivesse ido começar ano passado, os Ravens tinham vencido esse jogo, né? Porque o Zay Flowers sofreu com isso com a falta de Taunton, que ele perdeu 15 jardas. Uhum, verdade, Né? verdade. Então, Zay Flowers, manda um e-mail pra nós e fala assim: "Ô, vocês não querem participar da NFL como comissários? Não, estão precisando." Para quem não lembra desse jogo, foi o final de conferência da AFC, Ravens e Chiefs. O nosso querido Zay Flowers, que já tinha prejudicado o seu time com uma falta de Taunton desnecessária, ele estava para fazer um touchdown, faltou o quê? 2 caixas de fósforo para ele conseguir o touchdown. E olha lá. Só que aí o Snead dos Chiefs deu um soco na bola, a bola saiu dele e foi para a endzone, e quando é um fumble na endzone assim, é considerado touchback. Então, bola Uhum, dos Chiefs na linha de 20 jardas. Eu acho, particularmente, que é não é uma falta, não é uma penalidade, mas é uma regra justa. Porque você está na endzone, cara, você tem que ser decisivo. Se você erra na endzone, se você sofre um turnover na cara do gol, você tem que ser punido por isso. Então eu penso que é uma regra justa.
É muito desanimador, e não é a primeira vez que isso acontece. Quase todo ano você tem isso. Eu lembro uma vez que eu assisti um jogo dos Raiders, que o Derek Carr ele se esticou assim pra bater a bola no pylon, que ela foi Uhum. pro end zone, e aí ele acabou soltando a bola também e acabou perdendo o jogo por causa disso. Então, é triste pro time que acontece, pro time que perde a bola, mas eu penso que é justo. Cara, nesse sentido, é uma regra relativamente nova, né? Antigamente não era assim. Mas isso pune realmente. Isso acaba punindo, na verdade, não é nem o time em si ou o jogador. Isso pune a impunidade. Porque assim, ó, às vezes o cara vai entrar na endzone e fala, eu já tô aqui dentro e eu vou fazer do jeito que eu quero. Aí o cara sai zoando, o cara entra, tipo, de brincadeira. Aí vem um defensor que tá mais ligado no jogo e entende que o cara pode fazer isso, ele já vem dando um soco na bola e cria o fumble. Isso sim tem que ser exaltado, entendeu? E como exaltar mais isso do que gerando o fumble dentro da endzone e gerando touchback. Cara, isso realmente é algo que veio para ficar, é algo que deixou essa questão do cara ser displicente na hora de converter a pontuação, deixar isso punível, entendeu? Então, cara, acho que vale muito realmente, né? Cara, quando isso acontece com o teu time, deve ser horrível. Eu não lembro se isso acontecido com o Seahawks, por exemplo, mas deve ser de arrancar a cabeça, de você Deve ser horroroso. querer. Cara, de você querer se jogar da primeira ponte que você vê, porque deve ser. Aconteceu com os Cowboys essa temporada, nossa, cara. Nossa, deve Eu ser lembro quando horrível. eu vou lá. Nossa. Imagina, aí tu tá lá pronto pra comemorar a porra do touchdown. E acontece. Cara, enfim. Mas eu acho justo também, acho justo porque. Tu. Oh, meu Deus. Tu faz que um cara seja concentrado o tempo todo. Se o cara perder um pouquinho de concentração, que é um jogo de concentração, você é punido. Então, isso tem que ser exaltado. Isso aí. Então, não mudaríamos essa regra, é uma regra justa. Deixa assim, tá bom. Deixa assim. Vamos pro próximo. Décimo. Tush push. Não, Puta! Ah, cara. e aí, deixa eu tiro o tush push. Não, Tush Push tem que ficar. Tush Push veio pra ficar. Tem que ficar. Ainda mais agora que a gente tem um Sim. podcast com esse nome, então tem que ficar. É, a gente fez o nome do podcast para não homenagear, mas eu tirei essa jogada. Não tem como continuar com essa jogada. E eu não acho que a NFL vai continuar também. O próprio Roger Goodell já falou que ele não quer que continue essa jogada. Eles devem voltar, porque todo ano a liga tem uma reunião com os donos da equipe para discutir mudanças de regras, essas coisas, e eles devem mudar o touch push, porque, segundo o Goodell, não é uma jogada que parece futebol americano. Eu concordo, você olha assim, os Eagles fazendo isso a cada 3 first downs, parece estar assistindo rugby. É rugby, é. Parece muito rugby. Sim. E, ao meu ver, não faz sentido a NFL fazer isso, porque a NFL está tomando as rédeas do jogo para tentar proteger os quarterbacks. Então já mudou muita regra para proteger o quarterback. O offside, quando um jogador já passou da linha ofensiva, eles não deixam a jogada rolar, para não ter perigo de machucar o quarterback. Hoje em dia, se você deixa o seu peso do corpo cair em cima do quarterback na hora do sack, também é falta. Eles querem proteger os quarterbacks a todo custo e eu acho que está certo, porque sem quarterback seu time não vai longe. E o touch push não é igual o sneak. O sneak é uma vez ou outra, aquela quarta para um na end zone que o quarterback vai se jogar sozinho. O touch push, você tem 2 jogadores atrás do quarterback, um em cada nádega para empurrar, e os jogadores de linha ofensiva, eles abaixam um pouquinho mais, e é um contato assim, muito violento e desnecessário. Você ficar fazendo isso várias vezes. Então, na minha opinião, teria que sair. Cara, eu não sei como o Jalen Hurts não se machucou esse ano por causa disso, cara. Pois é, cara. Porque eles fizeram. Cara, eles fizeram isso o ano todo. Todo Então. jogo. Todo Não é jogo tipo tinha. uma, 2 vezes, não, era toda a campanha tinha um touch push. Aham. Então, sei lá, eu acho que o jogo até ficava muito em cima disso, você tentar pelo menos ganhar a nona jarda pra você conseguir fazer o touch push no final. Uhum. Mas realmente é muito perigoso. Cara, não é nem a questão de você ter dois caras te empurrando. O problema maior é você ter mais uma galera que vai cair em cima de você. E não são jogadores de 100 quilos, são jogadores de 150, 200 quilos em cima de você. É linha defensiva. Então, cara, é muito perigoso, realmente. É um contato horizontal com o do quarterback com a própria linha defensiva. Obviamente você tem os caras que trabalham para você tentar quebrar um pouco disso, mas, cara, depois que você consegue o movimento, é uma galera caindo em cima de você. Então, se eles já tiraram, como tu falou, a questão do defensor na hora que for sacar, você não pode cair em cima do quarterback, que é um cara só,
Agora tu imagina toda a linha defensiva e toda a linha ofensiva do teu time caindo em cima das tuas costas. Então, cara, Exato. é muito perigoso mesmo, realmente. É legal de se ver? Eu particularmente gosto, porque eu acho muito estratégico você fazer isso. Se tem uma coisa que eu acho legal do rugby, eu não gosto de rugby, eu acho, sei lá, eu acho muito estranho o jogo. Mas uma coisa que eu gosto de ver é justamente a questão dessa disputa de bola que tem, porque os caras ficam lá alinhado, todo bonitinho lá e, né, justamente usando a força. E usando a força de vários caras ao mesmo tempo. Isso é legal, mas realmente é muito perigoso. Realmente nesse sentido, pô, pra tu ter um cara caindo em cima da tua perna e tua perna ficando pra trás na hora que tu levanta, é dois toques, entendeu? Então, realmente eu acho perigoso. Eu não tiraria, porque nós perderíamos os nossos direitos de nome. Zoando. Outra que eu acho realmente é um recurso. Então, se tá ali pra usar, usa. Então, os caras que não deixam você chegar na nona jarda. Mas é muito perigoso, realmente. Então, nesse sentido de perigo e proteção do quarterback. E não só do quarterback, né, cara? O cara que tá na linha ofensiva também vai sofrer com isso. O cara que tá na linha defensiva vai sofrer com isso, entendeu? Então, assim, tem que tirar porque é muito perigoso. E você também muda a dinâmica do jogo, né? Porque a cultura é você ter três descidas na quarta ser um grande risco. Só que o counter esporte não é um grande risco. O counter esporte, É, todas as vezes eles desconvertiam. Então você tem um time sim. com quarta descida, com quatro descidas Mas na é por vez. isso que eu falo que é mérito dos caras. É recurso, entendeu? Sim, isso é. Mas. Mas você acha interessante até você jogar duas vezes por ano contra os Eagles. Aí não é mais interessante. E aí, quando eu vi que o Goodell ia tirar isso, eu falei, ah, ainda bem, meu Deus. É. É frustrante pra defesa, cara. Você via que os defensores, depois do meio da temporada, eles só ficavam com a mão na cintura assim, esperando. Olha lá, Vai, ganhou. passa, passa, vai. Vamos logo pra próxima jogada. Cara, muito engraçado isso. Mas, nesse sentido. Cara, eu ainda acho que vale mais a pena em certas jogadas, óbvio, né? Que isso acaba virando um negócio meio automático. Mas você cancelando o touch push também é um fator interessante porque você vai gerar mais jogadas de quarterback em si. Então, o cara que antes fazia o touch push para tentar avançar essa jarda, se ele ainda quer avançar essa jarda, ele vai forçar a quarta descida. Então, eu acho que fica mais interessante ainda, que você pode gerar uma interceptação, você pode gerar uma primeira descida, você pode gerar uma jogada de touchdown. Então, eu acho bem mais interessante você trabalhar para você forçar essa quarta descida com lançamento ou com jogada de corrida, enfim. Eu acho bem mais vantajoso no caso. Mas realmente ficava meio que desleal. Principalmente contra os Eagles, cara. Os caras eram muito bem treinados nesse sentido. Jason Kelsey mesmo era o pilar desse time a fazer esse É, movimento. É muito doido isso. isso é verdade. Enfim, tomara. O Tush Push dentro do campo pode acabar, mas o Tush Push podcast não acaba. Não Então acaba. vamos falar do tópico extra, né, Pedro? Tópico extra, o 11º e último. Você, fã de NFL, comenta aqui o que que você gostaria de mudar, se você tem alguma regra louca, alguma regra que você acha que é injusta, o que que você faria se fosse comissário. Por fim, quis meter um pouquinho louco. Eu pensei assim, por causa das mudanças de regra, para evitar a confusão, a gente, a gente vê que, acho que foi em 2021, 2020, que eles mudaram a regra de kickoff. Antes o kickoff era da linha de 20, se não me engano, e aí você tinha mais chance de retorno. E aí eles colocaram o kickoff um pouquinho mais para frente para você não ter chance de retorno. Hoje em dia, o que a gente vê? É quase automático. O kicker chuta a bola até passa da endzone, não tem retorno, você faz aquela jogada meio que protocolar. Parece que tá essa aquela jogada. É mais fácil é só colocar o ataque começando da linha de 20 e acabou. Num jogo, sei lá, de 10 kickoffs, a gente vê 2 retornos, no máximo, talvez nem isso. Uhum, Isso para os times que têm bons retornadores. Os times que não têm bons retornadores até falam, ó, cara, só deixa a bola passar e deixa o ataque entrar em campo. uhum. É por isso que poderiam mudar isso. Para deixar o jogo um pouquinho mais interessante, ainda mais por causa da questão dos kickers, porque kicker é muito entretenimento nessa liga. Você bota o kickoff da linha de 30, linha de 25, sem jogadores, para não ter concussão, só o kicker. Tá. Se o cara errar, aí o ataque do outro time começa na linha de 20. Agora, se o cara acertar uma das traves, você só vale a trave lateral, a trave de baixo é mais fácil de acertar mesmo. Se o cara acertar uma das traves lateralmente, um ponto pro time. Porque é difícil. E é entretenimento. Cara, eu acho que o que teve de gente acertando travessa nessa temporada, eu Não, acho. mas em field goal, em kickoff é Sim, mais difícil. sim. Não. A bola vem lá dos quintos. Sim, é bem mais longe, né? Mas
Ia dar uma importância bem maior agora pro kicker, né? E acaba sendo sorte, porque, cara, como que você treina isso? Você acertar uma fileirinha assim, da linha de 20 jardas do seu campo, é meio que sorte. E você vê que quando bate na trave, todo mundo fica. É um momento de emoção, né? Mas eu ainda acho que o momento de mais emoção é no retorno depois do kickoff, cara. O cara conseguir retornar toda a porra das 80, 90, 100 jardas depois de É, você receber acaba bola. retirando isso. Acaba É. retirando isso, é Isso, verdade. isso é muito massa, cara. E imagina. E tem vezes que acontece isso na primeira jogada. O cara vai começar o jogo, mandou a bola pro time adversário, o cara consegue fazer esse retorno. Daí o time já começa com 7 pontos atrás, entendeu? Eu acho que tira um pouquinho disso e isso é muito legal, né? Óbvio, protege mais os caras, evita os caras tomar contato desnecessário. Mas, cara, o jogo é isso. O jogo é os caras tomar contato. Então, os caras tá ali pra isso, vai tomar e é isso aí. Se o cara for se machucar na primeira ou na última jogada, vai dar sorte ou do azar dele. Mas, eu acho uma opção interessante. Eu acho que é uma opção pra entrar no Pro Bowl. Por favor. Pode ser também, pode ser. Já que os kickers não fazem quase nada durante a temporada, só fica chutando field golzinho de 30 jardas, bota eles pra trabalhar no Pro Bowl. Vamos fazer um Pro Bowl especial só pra kicker. Aí vamos fazer tiro de 20, 30, 40, 50, 100 jardas pra ver quem acerta o outro lado do campo. Sabe o que eu acho? Eu acho que a NFL se perdeu um pouco no personagem, porque eu concordo muito com as regras que protegem os quarterbacks. Agora, tem algumas regras que eles estão querendo proteger demais, só que é um esporte de colisão, não tem jeito. O Sim, cara que tá jogando em special teams, ele não é um titular, ele provavelmente é um reserva, e ele sabe que, sabe, ele tá trabalhando pra isso. Quando ele assina o contrato, ele sabe, pô, eu vou tomar pancada. óbvio. Então, a meu ver, poderia voltar como estava antes. Tanto o kickoff da linha de 20 jardas, quanto o onside kick. Para Sim, você deixar mais dinâmico pro jogo. E, claro, você vai ter concussões, mas você pode mudar todas as regras do esporte. É um esporte de colisão. Eventualmente claro. você vai ter lesão, você vai ter concussão, todo mundo vai ter quarterback machucado, não tem como evitar isso. Você tem que Cara, você, aceitar. você pode E ter. os jogadores concordam com isso Sim, você pode ter concussão em esportes sem contato. Pô, o também. cara que joga vôlei, o cara pode cair de cabeça na quadra, aí tem uma concussão. Então, Sim. sei lá, eu acho que é. E o esporte que se propõe pra isso, que é basicamente isso, você gerar uma concussão no amiguinho, você tirar isso é meio broxante. Mas entendo que eles queiram proteger mais os caras, entendo que eles queiram proteger o quarterback, até porque eles também sabem que quarterback é coisa rara hoje em dia, também sabem que é difícil você conseguir um bom quarterback hoje em dia, mas isso acaba tirando realmente a dinâmica e a essência do jogo, né, cara? E daí não tem graça, né? Uhum. Mas enfim, E tomara falando que de volte. regras, acho que tem muita gente que critica também as faltas, algumas faltas, mas eu penso que elas são necessárias. Por exemplo, as faltas de proteção do quarterback. Tem muita gente que fala, ah, mas o quarterback tá fingindo, tão deixando o jogo muito soft, Uhum, muito mole. Mas essas faltas do quarterback, ao meu ver, é o básico, sabe, cara? Porque você tem que é. proteger o quarterback, não tem jeito. E dá para o defensor parar. Se ele não conseguir parar o hit, pelo menos que ele não caia em cima do quarterback. Porque quantas vezes a gente não viu defensor de 150 quilos caindo no quarterback e aí o cara lesiona a clavícula? Sim, Você perde a e clavícula, assim, você ó. perde temporada. Sim, e de propósito ainda, né? Não é sem Uhum. querer, vou cair, cair. Não, é de propósito. O cara faz de propósito porque sabe que tem abertura pra isso. Eu acho que essa regra foi importante pra proteger justamente disso. Que às vezes o cara já passava a bola, ou na hora de fazer o sec, sabe que além do sec, se ele tirar o cara do campo, ele vai. O cara vai jogar. O outro time vai jogar com o quarterback reserva, então vai ser uma vantagem gigantesca. E isso acaba deixando o jogo realmente mais justo, né? Mas eu acho que essa foi esse o sentido da regra. Mas também concordo que às vezes deixar o jogo muito soft é meio perigoso porque pode tirar um pouco do entretenimento. Mas proteção contra deslealdade, daí sim, daí tem que. Isso é importante, bem importante. A regra de interferência de passe também, eu acredito que eles poderiam flexibilizar um pouquinho mais, marcar só quando é alguma coisa assim muito absurda. Porque é muito frustrante quando. Para evitar de ficar que nem futebol, sabe? De ficar aquele negócio de cava-falta. Por Aham. exemplo, aquela derrota dos Eagles, não sei contra quem que foi, mas que foi que o Jalen Hurts fez um passe numa terceira ou quarta descida e foi interceptado. Acho que Uhum. foi contra o Seahawks, não foi? Foi, acho que foi. Acho que eu lembro desse Foi aquele jogo. jogador de Lock, não foi? Aham. Que depois da coletiva de imprensa, o técnico dos Eagles, o Nick Sirianni, ele admitiu. Aquela jogada era para cavar uma interferência. Era para o A.J. Brown cavar uma interferência de passe.
e ser um first down automático. Eu não acho que é por aí. Não acho que a liga tem que tomar esse rumo, sabe, dos jogadores ficarem tentando cavar interferência. É um Sim, esporte de contato, é outra achando pegada. brecha, né? Pois é. Então, penso que a liga deveria se flexibilizar mais em relação a isso. Eles já estão na direção certa, então tem aquela regra de que se o passe não é pegável, se a bola vai muito longe, por mais que tenha sido interferência mesmo, eles não marcam interferência. Mas ainda assim, tem comissões que é horroroso de se assistir jogo. É uma flag nervosa, assim, de, pô, o cara segurou um segundo, pronto, interferência de passe, mesmo Uhum, dentro da linha de 5 jardas. sim. Então, acho que eles deveriam mudar isso aí. Eu acho que é muito subjetivo, né, essa interferência de passe deles. Porque, como tu falou, é um esporte de contato. E a questão do contato que eles geralmente marcam essa interferência é contato de posicionamento. O cara que já jogou, o cara sabe que o cara não vai jogar com as mãos atrás das costas. O cara tem que usar os braços para saber Sim, onde é que ele tá e saber onde o cara tá. Então, se ele não tem essa mão para ajudar nesse sentido, fica realmente injusto pro defensor, né? Mas isso também vai muito de erro de comunicação. É aquilo que nós já falamos também da questão dos árbitros não saber se comunicar bem. Então, às vezes, um marca, o outro não marca. Os jogadores ficam sem saber o que vai rolar. Mas tu ter essa conversa bem dita e ver que quando realmente o cara tem intenção de interferir, beleza. Aí você deixa isso bem claro. Agora, quando realmente é posicionamento, daí fica muito subjetivo. Então, sei lá, eu acho que poderia ter essa revisão, mas não revisão da regra. Eu acho que a revisão tem que ser da arbitragem. Dos caras verdade. se conversarem. Ó, não. Isso aqui, o cara tocou no cara, mas o cara tá botando a mão só pra saber onde é que ele tá? Não é. Agora, se o cara tocou o cara pra evitar que o cara consiga prosseguir na rota, aí beleza. Aí tu, né, não tem o que fazer. Mas é E conversa. ainda assim depende da força, né? Porque o wide receiver tem que ganhar a rota também, né? Óbvio. Sim, sim, com Porque certeza. tem recebedor que tipo, recebe um toque e já começa a levantar a mão, Aham. fica, ou interferência. Não, você tem que ganhar a rota, tem que ir Sim, com força também. sim, claro. Enfim. E eu acredito que isso valeria também para segurada, porque a gente, claro, todo jogo vai ter segurada, que não é Uhum. marcado tudo, e isso é normal. Geralmente que qualquer procedimento. Tanto que quando a Sim. gente vê o setor de linha ofensiva, a gente vê os jogadores eles têm que bloquear reto, e aí quando o jogador começa a passar pelo lado, Uhum. ainda assim você pode segurar um pouquinho. Você não pode segurar quando ele passou da linha do seu ombro. Aí Sim. você vê que os jogadores de linha ofensiva eles levantam o braço assim. Mas tem muitas vezes que o jogador já passou, que tem aquele um segundinho de segurado. É Uhum. parecido com o delay of game, que é atrás do jogo, que Sim. tem juiz que, assim, o um segundo saiu, começou 0 segundos, já marca falta. E tem É. juiz que, tipo, Espera o 0 passou segundo. zero e Uhum. espera um pouquinho para marcar falta. Então tem Sim. gente que faz assim com. Tem juiz que faz isso com uma segurada. E eu acho muito errado. Por Aham. exemplo, se você tira isso, você marca certinho o holding por um TJ Watt da vida, ele tem 25 sacks na temporada. Sim. Myles Garrett, mesma coisa. Marca parte não vou nem falar, né? Porque o que ele tomou de teco nesse ano foi brincadeira. Então, penso que seria interessante os juízes se atentarem mais a isso. De repente, você tem que colocar até um juiz extra. Então, a equipe de 7 árbitros coloca um oitavo para olhar a linha ofensiva. Só Porque eu pra acho que isso. um juiz para olhar a linha ofensiva é muito pouco. Sim. São 10 jogadores se degladiando ali, né? Precisaria Aham. de mais pessoas para assistir. Não, sim, acho justo mesmo, porque realmente também é muito subjetiva a questão do holding. Tu saber exatamente quando você passou da linha do ombro, pô, beleza, alguns vão marcar com um segundo de antecedência ou um segundo a mais, isso te dá uma diferença bem grande, né? E aquela coisa também, cara, é um esporte de contato, os esportes os caras estão lá se matando, então você tem que ficar bem atento a isso. E tem um padrão. A questão do padrão é inevitável nesse sentido. Mas enfim, Pedrão. Que fique claro, a gente não está querendo que a NFL seja perfeita, né? Ainda são humanos, então mesmo que tenha treinamento, que os juízes não tenha férias, que eles não arrumem tudo que a gente falou, ainda vai ter erro de arbitragem de vez em quando, vai ter Sim, expulsão, sim. tudo. A gente não quer que fique, que tenha uns episódios escancarados. A gente quer evitar um Saints e Rams de 2018, por exemplo, que ali Isso. realmente acaba com o esporte. Uhum. É isso, cara. Isso, tomara que algum comissário da NFL esteja assistindo esse vídeo, né? Entre em contato conosco, manda um e-mailzinho pra nós, tá? Nosso contato de e-mail tá no nosso canal aqui Contrata no YouTube. assessoria. Isso, se a gente precisar, a gente conversa em inglês com eles também, não tem problema, né? E é isso aí, tamo aí pra isso, se precisar de ajuda, tamo aí, né? Acredito que eles vão atrás da gente, né? Porque como a gente é muito influente no meio do futebol americano, né, cara? Então, escutar a nossa influência é importante, né? Mas enfim, são só ideias, né? São ideias que poderiam ser utilizadas, são ideias que às vezes fazem sentido, às vezes não. Por isso que é importante você que está assistindo a gente comentar aqui, comenta aqui se você achou sentido nessas nossas opiniões, né? Dê também a sua opinião, vê o que tu acha sobre isso, que você teria mais alguma regra que você gostaria de mudar, né?
Se não, beleza. Mas se tiver, comenta com nós, daí por nada a gente comenta também uma próxima vez. Beleza? Acho que seria isso, né, Pedrão? Última coisa, acho que super times, que nem o 49ers, deveria entrar em campo com menos 10 no placar. Acho justo. É justo. Justíssimo, né? Eu acho que não necessariamente super times. Eu acho que o 49ers poderia entrar com menos 10 placar em todo jogo. E se houvesse rebaixamento na liga, o 49ers deveria ser o primeiro rebaixado. 49ers, esse é um podcast anti-São Francisco. Então você, torcedor de São Francisco, é com você mesmo que a gente tá falando, tá? Não é dor de cotovelo, não. É só uma pequena inveja, mas tudo bem. E os 49ers acumulam haters, né? O pessoal de Seattle, de Dallas, de Green Bay, o tanto de gente que eles já deixaram pra Como trás é do que você caminho. não odeia São Francisco, cara? Só quem gosta de São Francisco é quem torce pra São Francisco. Agora, de resto, o resto todo mundo odeia. Go Enfim. Chiefs no Super Bowl! É isso aí. Pra quem não sabe, estamos gravando isso na semana anterior ao Super Bowl, né? Os palpites do Super Bowl a gente pode deixar para um próximo episódio ou após o Super Bowl, né? Mas que seja um bom Super Bowl para todos nós, né? Que vai ser bem interessante, né? E é isso aí. Se você gostou do episódio, se você gostou das nossas opiniões, deixa o seu likezinho no vídeo, né? Manda para aquele teu coleguinha de NFL. Às vezes o cara não entende muito da NFL, ele explicou bastante coisa hoje sobre regras, né? No episódio de hoje. Então manda para ele entender. Ou se você também se não sabia, comenta aqui se você não sabia, enfim. E é isso aí. Mais alguma coisa, Pedrão? Só isso, abraço, Victor, abraço, fã de NFL e bom Super Bowl pra gente. É isso aí, cara. Um abraço pra você que ficou assistindo até agora. Não esqueça de se inscrever no canal, né? E até o próximo episódio. Valeu, até mais! Tchau!